Queridos irmãos e irmãs, todos nós estamos aqui para louvar, agradecer a Deus por tantas maravilhas que tem dado a cada um de nós. Então eu gostaria, como nós estamos nesse momento de reflexão, gostaria de começar essa reflexão com os versículos da segunda leitura da carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, para vós, graça e bem. Então, uma das saudações mais lindas que nós temos na Bíblia é esta: graça e paz. Graça que todos nós, mesmo diante das nossas dificuldades, nós devemos agradecer a Deus. E a celebração da Eucaristia é esse momento, muitas vezes nós fazemos errados, Nós chegamos dentro da igreja, a gente pede, e pelo contrário, todos nós deveríamos ter esse hábito que é de agradecimento. Por isso que a celebração da Eucaristia é um momento de ação de graças. Nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos dado. E celebrar a Eucaristia é esse momento que nós devemos alimentar o nosso ser. Por isso que eu acho muito bonito, na celebração da Eucaristia, nós temos pessoas de todas as idades. Nós temos aqui um exemplo de fé para todos nós, que é a dona Lucy, Quantos a sua mãe tem? Pois é, 92 anos, e estou vendo pais ali com criancinhas. Eu acho muitas vezes... tem padre que não tem paciência com criança. Eu acho muito interessante o Papa Francisco falando que as crianças são um anjinho dentro da igreja. Então, uma criança, o pai, mesmo com uma criança, não vou levar. Eu brinco muito com a nossa irmã ali, Ela está com um menininho pequeno, tem que trazer criança dentro da igreja, você vai explicando para ela. Nós que somos adultos, a gente tem que entender. Eu vou dar um exemplo. Na outra paróquia, eu fiquei lá muitos anos, tinha um menino lá, eu acho uma das pessoas que eu mais respeito, se ela estiver me ouvindo, ela chama Rita. Ela era enfermeira lá no hospital regional. Uma mãe abandonou a criança, que ela era especial. O médico falou que essa criança ele não ia andar, não ia falar, e a mãe abandonou a criança no hospital. Ele passou 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a criança abandonada lá. Aí ela pegou, adotou essa criança. E o médico falou que ele não andava, que ele não ia falar. Ela com aquele carinho, como que o carinho transforma as pessoas. Aí ele começou a andar, ele começou a frequentar a igreja. E muitas vezes ele ficava agitado dentro da igreja, porque ele é autista. Tem vários problemas neurológicos. E muitas vezes as pessoas incomodavam por causa dele. Eu falava assim, se eu venho à igreja... Então, um exemplo, às vezes uma outra pessoa que eu conhecia, ela era portadora de sofrimentos mentais, e muitas vezes ela ia na igreja e ficava agitada, e a mãe não gostava de levar na igreja, preocupado com as pessoas, que incomodavam as pessoas. Eu vejo que a igreja é esse lugar. Quem tem um filho especial, quem está passando por uma dificuldade, justamente é na igreja que nós temos que alimentar o nosso ser. Por isso que na primeira leitura do profeta Isaías, durante todo esse tempo do Advento, nós estamos no primeiro domingo do Advento, nós estamos também com o novo ciclo do ano litúrgico, que é o evangelista Marcos, e o profeta faz esse questionamento, o profeta Isaías: como nos deixaste andar tão longe dos teus caminhos, endurecestes nossos corações, para não termos o teu amor? Então a primeira leitura quer nos mostrar que o nosso Deus, nós temos de ter isso bem claro, Deus não abandona nós seres humanos. Se nós somos os seus filhos e filhas prediletos, uma mãe que ama realmente o seu filho, um pai que ama seu filho, ele não abandona.
Tem pai, tem mãe que abandona, mas não é pai realmente. Pai, eu falo, que eu sou terapeuta de família, de casais, eu falo que pai e mãe, família, é muito mais laços afetivos do que sanguíneo. Eu conheço, na entrevista, quantos e quantos homens não registra criança. Olha que coisa, quando essa criança ela crescesse, gente, ela pegar a certidão dela, cadê meu pai? Quantos homens que para mim não é homem. Homem que é homem, ele registra. Mesmo que o relacionamento não deu certo, às vezes ele conheceu a menina com poucos dias, ela engravidou, mas a criança é criança. Eu acho que a criança, ela não pode pagar os erros dos adultos. Por isso que o profeta Isaías fala, não, Deus não abandonou o ser humano, pelo contrário, a dureza é diferente. A dureza de coração do ser humano que afastou de Deus. E pelo contrário, é justamente nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós precisamos de Deus, e é o contrário. Às vezes a gente vai atender uma pessoa, padre, eu estou passando por um momento difícil, eu não vou comungar. É o contrário, é no momento difícil que você tem que receber a Eucaristia, porque a Eucaristia que vai alimentar a nossa vida. Por isso que a gente tem de ter humildade. Aí ele vai falando, não é Deus que abandona o ser humano, Ele é um Deus maravilhoso, um Deus que cuida da gente. Aí ele vai falando que uma das coisas que nós seres humanos, que aconteceu lá no livro da criação, no livro do Gênesis, foi por causa da arrogância de Adão e Eva, simbolizando todo um povo. Então sempre eu falo que o Jardim do Éden não é um espaço físico. O Jardim do Éden é um espaço espiritual de harmonia entre o ser humano, entre a natureza e entre Deus. Para a gente ser feliz, eu tenho que ter essa harmonia, começar para a natureza. Porque tudo hoje está em desequilíbrio? Porque nós não respeitamos mais a natureza. Eu fico vendo coisas simples. Você pensou, se todos nós, mesmo que eu moro num condomínio, por que eu não fazer um trabalho? Nós não questionamos isso. Eu fico vendo, um dia eu estava lendo um artigo, que os países, as pessoas vão tendo consciência, igual na Europa mesmo, que é lei, 30%, quando você for fazer um condomínio, 30% do terreno deveria ser preservado às árvores. Então uma pessoa consciente, ela é consciente, não, eu vou comprar um apartamento num condomínio ou num lugar que as pessoas respeitam a natureza. Não, vamos fazer um trabalho, vamos plantar árvores no nosso condomínio. Se todas as pessoas plantassem árvore na sua porta, então é a harmonia de Deus com a harmonia do ser humano com a natureza. Esse planeta, tem um documento do Papa Francisco, ele fala assim, essa terra, esse planeta é comum, esse planeta é de todos nós. Por isso que o profeta Isaías fala, não, Deus quer que todos nós sejamos felizes. Só, tem muitos anos atrás, pode ser alguém falar assim, é muito piegas, eu acho que as pessoas hoje acham as coisas simples, cafona. Não, muitos anos atrás, eu recebi uma mensagem falando assim, que tinha uma loja, aqui vende felicidade. Aí todo mundo fez uma fila rodeando, estava aparecendo como é que fala esse negócio que estava tendo aí? Como é que chama? Saída. Gente, que absurdo isso. Antes de eu contar o caso, eu vim para cá na sexta-feira, e eu fico durante a semana, porque eu estou no grupo de risco, então eu fico em Sete Lagoas e venho para cá.
Eu passei na porta do shopping Sete Lagoas, eu fiquei impressionado. Não, lá estava, parece que estava no carnaval, parece que estava tudo de graça lá. O shopping lotado de carro ao redor do shopping, tudo quanto não tinha nem lugar de você colocar carro. Então, como se fosse essa loja vendendo felicidade. Então, as pessoas, eu quero comprar felicidade. Quando chegou lá, todo mundo quebrou a cara. Não vendia felicidade, vendia semente. Então, a felicidade eu não compro. A felicidade é algo que eu tenho que plantar, que eu tenho que cultivar. E só que no mundo que nós estamos vivendo hoje, no mundo consumista, quanto a gente vai introjetou dentro do nosso coração, do nosso ser, em plena pandemia, as pessoas enfrentando um agarrado no outro, arriscando sua vida para comprar gente. Será que eu preciso de mudar a televisão todo dia como um celular? Então a gente vê que a felicidade é algo que se dá nas pequeninas coisas. Por isso, o profeta Isaías fala, não, Deus quer a nossa felicidade. Nós que somos infelizes, mal resolvidos, e nós sabotamos. Eu trabalho, eu não entendo, eu sou assim, eu aprendi, eu mexo um mínimo do mínimo nas redes sociais. Eu uso as redes sociais, o básico, porque hoje se eu não souber, você está fora do mercado. Então, só que eu não estou no mercado, eu não preciso de ser expert. Então, eu sei o mínimo do mínimo. Então, eu cheguei à conclusão que a gente precisa de correr, que ter coisas. A gente vai consumindo, e a gente vai percebendo que para a gente ser feliz, nós precisamos de coisas simples. E só o coração das pessoas simples há lugar para Deus. Um coração arrogante, um coração prepotente, não há lugar para Deus. As pessoas estão achando, porque eu entrei, um dos momentos que as pessoas mais perdem a fé, é quando vai fazer faculdade. Não entra na minha cabeça um dia uma pessoa, porque eu gosto muito de estudar, eu não gosto de falar os títulos que eu tenho. Alguém falou assim, não, um dia eu estava numa reunião do clero, e um padre eu ouvi um padre comentando, falando assim, esse aí é aquele padre que gosta de títulos, porque eu não vou falar quantos cursos superiores que eu fiz, quantas especializações que eu fiz, então, mas eu faço, não é para mim, se eu falo simples, se um dia vocês quiserem, eu falo assim, não, padre, você podia fazer uma homilia só usando palavra difícil, eu faço. Vou falar para vocês, paradigma, pulsão de vida, pulsão de morte, vou procurar palavras super difíceis. Não, o padre falou tão bonito, mas não tocou o coração da gente. E a primeira leitura fala justamente isso. Deus, Ele é maravilhoso, mas só que Ele trabalha, eu acho que o final da primeira leitura fala assim, assim como o Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos de barro. Gente, na Bíblia, quando fala de barro, porque o barro, talvez nós moramos em cidade, nós não sabemos o que é barro. O barro é feito nesse barro, o barro é argila. E argila, eu gosto muito de coisas naturais. Tem uma cidadezinha perto de Sete Lagoas, chama Inhaúma. Eu tenho uma amiga lá, ela é uma das cidades que especializou em vasos, coisas naturais. Então, está de propósito aqui, esse vaso aqui, ele é feito de argila. Ele não é do Paraguai e da China. Ele é todo manual. Você vê assim, se você for olhar, ele tem vários defeitos aqui. Tem essa cor que é diferente. Ele tem tem um fundinho aqui. Por quê?
ele é feito manual. Eu já tive lá, eu já vi a mulher fazendo. Então o que eles fazem? Tem a argila, argila não é todo lugar que você acha, tem região que tem argila e lá eles são privilegiados. Lá tem uma região, lá tem muita argila. Então eles vão lá, pegam a argila, ela fica parecendo um pouco dura, mas uma dura que se apertar ela quebra. Então, para fazer o que você quiser, olha o equilíbrio. Não pode ser nem dura demais, porque ela não é modelada, e nem mole demais. Então tem que ser o equilíbrio, o meio termo, a mesma coisa na vida da gente. Nem tanto o céu, nem tanto o mar. A nossa vida, o equilíbrio não está nos extremos. O equilíbrio está no meio. Aí ela pega a argila, com equilíbrio nem mole demais, nem duro, ela vai modelando na mão. Tudo é trabalhos manuais. Eu vi lá, uma mulher fez, gente, rosas, as pétalas, tudo de argila. Ficou pronto? Não. Ela modelou essa peça que ela modelou toda a mão. Ficou pronto? Não. Ela vai fazer um forno, coloca lenha, aquece o forno, tira as brasas, ela coloca essas peças dentro do forno, depois eles fecham o forno, não pode ter nenhuma entrada de ar dentro, senão quebra tudo. Então tem que estar totalmente fechado. Assim é que fala a primeira leitura. Assim como o Senhor, tu és nosso Pai, nós somos de barro, tu, nosso oleiro, de todos nós, obra de tuas mãos. Então, isso é humildade. Então, se eu sou cristão, eu não vou seguir, não é conversa de padre, de bispo, de papa, de pastor, de político. Não. Eu tenho que ser modelado pelo nosso Deus. Ontem, eu vou até mandar hoje nas redes sociais, eu estava assistindo, como vocês quem vem à missa aqui, eu sou apaixonado por Santo Agostinho. Então eu estava assistindo ontem uma palestra sobre Santo Agostinho. Ele estava falando coisas. Santo Agostinho é aquilo que a gente colocou na cabeça da gente. Santo Agostinho era um pervertido, que ele era um mulherengo. Não tem nada disso. Santo Agostinho, ele era uma pessoa que, eu estou vendo os jovens ali, jovem questionador. Ele com 16, porque ele era muito inteligente. Ele só, uma pessoa inteligente. Um exemplo, eu mesmo, não é tudo, pode ser uma coisa que o bispo falar comigo, se eu concordar, eu não aceito não. Eu vou dar um exemplo. Eu sou terapeuta de família de casais. Então eu estava na reunião do clero, aí o Dom Valmor falou assim, vou chamar aqui na frente o padre fulano, que é responsável de família, mas só coitadinho do padre, ele é tão bitoladinho, que ele começou a falar. Era pastoral familiar. Então a pastoral familiar tende a abranger todas as famílias. E ele estava falando só para a família que antigamente falava família tradicional, e hoje fala família nuclear, que é a família pai, mãe e filho. Aí por fim eu não aguentei não. Eu vou lá falar. Aí quando deu oportunidade, eu falei assim, ô Dom Valmor, peguei o microfone, estava uns 300, 400 padres lá. Se me desculpa, eu não concordo. Se a Arquidiocese de Belo Horizonte, ela quer realmente implantar a família nuclear, a família pastoral familiar, ela vai ter que abranger famílias nuclear, que é pai, mãe e filho, uma mulher que lutou para ter o casamento dela, o homem era cachaceiro, o homem era mulherengo, colocava chifre nela, ela é obrigação de ficar do lado dele, não. Então, tem certos casamentos, é melhor separação para a mulher, para ela mesma, para o marido, para os filhos. Então, a mulher, eu sou a favor que
Eu sou radicalmente, vamos dizer, prestar atenção, eu sou radicalmente contra a separação. Mas tem certas separações, até para o equilíbrio da família, faz bem. Então, uma mulher ou um homem separou, ele não tem direito de ter um outro relacionamento? Tem sim. Então, hoje a gente fala errado. Ah, casal de gay, casal de mulher, não existe isso. Casal é dois, um homem e uma mulher, então são dois iguais. Então, um homem, dois homens querem ter uma família, adotar um filho, tem direito. Então a igreja, não é a igreja, não, a pastoral familiar tem de ter lugar para esses dois homens, essas duas mulheres, para a mulher que separou ou a avó. Então é isso que Deus quer nos mostrar, que Deus, Ele quer a nossa felicidade. E Santo Agostinho, ele começou a questionar, ele não, no primeiro momento, ele tinha dificuldade, e eu sou a favor desse questionamento. Como é que eu vou falar para uma criança, para um adolescente, que Deus é bom, se nós que falamos que nós somos cristãos, verdadeiramente nós não somos cristãos? Nós não somos. Igual eu falei semana passada, que matou, né, que aquele vigia que matou um homem negro. Aí vai o Fantástico lá, faz uma pesquisa na vida do cara e fala, ele tinha precedentes de negócio de violência. Nada justifica. Igual, gente, eu falei hoje, gente, de manhã, no mérito, para mim, ao mesmo tempo, a Globo, tantas pessoas falavam, quando o Maradona morreu essa semana, o Maradona, ele era o melhor jogador do mundo, mas ele era dependente químico. Gente, nós tivemos, quantos de vocês aqui votou no Aécio Neves? O avião do nosso presidente foi era na Espanha, né? Foi para a Espanha, encontrou quilos e quilos de maconha, de droga lá dentro. Agora, o Maradona, ele era um doente. Ele não era sem vergonha, ele não era pilantra, ele era doente. Então nós devemos tomar um cuidado. A gente justifica o erro. A gente não vê que Maradona, quem é muito mais homem para mim, o Maradona ou o Pelé? O Maradona. O Pelé, ele arrumou um menino com uma mulher, fez exame que a menina era dele, ele falou assim, eu não aceito, eu não assumo ela como filho, para mim é homem. Ele não é rei, ele é rei da porcaria. O Maradona, pelo contrário, com as limitações dele, ele preocupava com o social. Vou só dar um caso, que as pessoas não sabem do Maradona, que eu achei uma das coisas mais lindas. Eu acho que ele estava jogando num time lá na Itália, tinha lá no interior, aquele interior mesmo, como fosse uma roça, uma cidadezinha lá na Itália, tinha um menino que precisava fazer uma cirurgia, e a família não tinha dinheiro. Aí eles foram lá no time, eu acho que era o Milan, não sei, eu não estou lembrando o time, não. Se o time poderia fazer uma partida para arrecadar dinheiro para a cirurgia dessa criança. O time não aceitou. A pessoa, o Maradona, enquanto cidadão pessoa, ele foi naquele, era um campo de várzea mesmo. Ele foi lá, jogou bola, arrecadou dinheiro. Então isso que eu quero mostrar, que o nosso Deus quer nos mostrar que muitas pessoas afastaram da igreja por causa de nós seres humanos. Eu mesmo ficaria eu fico muito triste de eu saber que o Hitler, para mim, ele era um doente mental, ele era homem do mal, e ele era protestante. Ele ia à missa todos os dias. Não, ele ia no culto. Como uma pessoa, como tem aqui ditado, acende uma vela para Deus, uma vela para o diabo. Não existe isso. Jesus foi muito claro. Ou você é quente,
ou você é frio, morno, eu vou vomitar. Então esse tempo do advento é justamente esse tempo que Deus quer nos mostrar que Ele mandou seu Filho ao mundo, nós estamos preparando para o nascimento de Jesus. A igreja quer nos mostrar, em Jesus se deu um novo tempo. Daqui, eu acho, no domingo que vem, o próprio profeta Isaías vai falar a questão do lobo, né? Que com Jesus vai mudar o tempo, as relações, o cordeiro vai andar no meio dos lobos, a criança vai enfiar a mão onde está a cobra, porque quer nos mostrar harmonia. Para a gente ser feliz, gente, estou vendo um casal aqui. Vocês é casal, vocês são casados. Então, para que vocês querem a guerra? Guerra. As nossas famílias, estou vendo outra família ali, nós estamos criando guerra, gente. Eu falo para encerrar, a pior guerra não é a guerra de arma, não. A pior guerra é um casal que trata o outro com indiferença. Os casais hoje são infantis. Fez isso comigo, faz caretinha, fica sem dormir, vai dormir igual aquela música do Padre Zezinho, que nenhum casal vai dormir sem dar perdão. Eu sou assim, o casal pode brigar. Falar que casal não briga, gente, é mentira, viu? Eu contei um dia desses que eu recebi uma mensagem. A menina, eu acho que vocês estão lembrando disso. Eu estava muito usando na internet. Fulano de tal, né? Diz que o Vinícius entrou nessa, viu, gente? Casou pensando assim: eu vou casar, o meu casamento vai ser lindo, maravilhoso. Aí o povo conta lá: eu conto ou não conto? Vocês acham que deve contar ou não deve contar, gente? Tem que contar, né? Achar que igual a vida de padre, né? Você acha que eu sou bobinho, né? De achar que todo mundo gosta da paróquia, gosta de mim? Não. Eu penso diferente. Eu sou, em muitas coisas, eu sou radical, sim. Eu tenho opinião. Não é porque eu sou Antônio, né? Tem que falar assim: porque fulano de tal é bobinho. Coloca a bedelha da minha boca, eu mordo desse. Porque a gente acha que você é cristão, você tem bobinho. Não, mãe. Eu sei morder. Coloca a mão na minha boca, vê se eu não mordo. Não é porque eu sou cristão, eu tenho que aceitar tudo, não. Não é porque eu sou cristão. Igual um dia uma mulher, ela começou a ir na igreja lá, que eu fiquei muitos anos na mesma paróquia. Aí ela começou a ir na missa, ela começou a pensar. Aí o marido dela percebeu: você está indo na igreja, você mudou muito, está amalpada. Às vezes ele era daqueles homens machão, ele queria mandar nela. Mas você está indo na igreja, você tem que aceitar as coisas. Não, meu padre falou que mulher não pode aceitar tudo, não. Então interessante, ela mudou tanto, ele não deixou ela estudar, ela começou a estudar, hoje ela fez pedagogia. Então é isso que Deus quer da gente. Deus quer ver a gente crescer, Deus quer ver a gente se amando, se respeitando. Então é isso que é preparar para o Natal. Então que o Natal não seja ensinar para... Estou vendo crianças aqui, pais, não ensina, não faz ligação do Natal com Papai Noel, um pecado. Papai Noel não tem nada a ver com Natal. Natal é o menino Jesus, o centro. Por isso que nós estamos, está aqui a primeira vela para encerrar. Nós teremos 4 domingos para nos prepararmos para a grande festa, porque eu lembrar que o Natal é a segunda festa mais importante do ano litúrgico. Primeiro é o domingo da Páscoa e depois o Natal. Então que esse Natal, somente nós estamos na pandemia, que seja um Natal diferente, que a gente respeite o isolamento, que nós possamos não encher a nossa casa, e quem já está lá, não é momento de a gente encher cá, por isso está aumentando, voltando a segunda onda por causa disso. Nós estamos achando que a pandemia não acabou. Então vamos respeitar o isolamento, vamos respeitar as pessoas. Quem ama, usa máscara. Quem ama verdadeiramente, não coloca em risco a vida do outro. Então quem coloca em risco a vida do outro, porque ele não ama. Quem ama, contém aquela música do Peninha, que fez muito sucesso com o Caetano Veloso,
Quem ama, cuida.